dia, graça e paz. Quinta-feira, 11 de junho, estamos novamente juntos para o nosso pão nosso de cada dia. Hoje é um feriado religioso da Igreja Católica, um feriado chamado Corpus Christi, que quer dizer o corpo de Cristo. Esta é uma festa católica que celebra a hóstia como o corpo de Cristo. Por isso você vê aquele andor redondo que simboliza a hóstia, né? Essa festa foi criada pela Igreja Católica só no século XII, quando uma freira teve uma visão, né, desta festa. O Papa acabou sabendo dessas visões da freira e introduziu isso no calendário da Igreja Católica. A Igreja Católica trata então a hóstia como o corpo de Jesus. Isso se chama transubstanciação. Por isso que eles não podem mastigar a hóstia. É interessante que antes disso, 12 séculos antes, a Igreja Católica fazia como nós, eles mastigavam o pão. Só depois do século XII é que pararam. Para nós, o pão e o cálice são símbolos do corpo do Senhor Jesus. Por isso nós temos essa diferença na igreja. A Igreja Católica celebra o corpo presente, a morte de Jesus. Nós celebramos o símbolo dele, de sua vida, da sua ressurreição. Bem diferente. Há uma alegria na nossa festa. Aproveite o feriado, amém? Vamos para o nosso 4712, 40 dias, 7 minutos, 7 horas da manhã, 12 minutos. Vamos ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 8. Antes disso, vamos só pedir para o Pai nos abençoar e trazer sobre nós a sua graça e a sua unção para que nós entendamos a sua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Está preparado? Feriado. Medita nessa palavra que tem 3 coisas aqui muito lindas para você poder se questionar e crescer no Senhor. Livro de Marcos, vamos entrar no capítulo 8, diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e o abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Palavra do Senhor, uma palavra para os fariseus forte, né? Não vou dar sinal nenhum, mas nós temos aqui uma nova multiplicação dos pães. Vamos estudar a palavra de Deus agora? Os fariseus, eles pedem um sinal para Deus, e o Senhor Jesus disse: Olha, eu não vou dar sinal nenhum para vocês, porque eu já estou fazendo sinais, e vocês não estão entendendo esses sinais. Entenda um pouquinho, vamos trazer isso para a nossa linguagem, essa revelação. Vamos começar com a história dos pães. Bom, Marcos, ele começa dizendo aqui, ele faz transparecer o seu incômodo e a sua admiração, né? Quando ele diz, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo com o que comer, chamou Jesus os discípulos. Quando outra vez. Interessante Marcos falar sobre isso, porque parece que Marcos está dizendo, de novo, parece que os discípulos não aprenderam, Jesus vai ter que fazer de novo. E este é um ponto interessante, né, do ensino.
Parece que Jesus vai fazer quantas vezes for necessário até que os seus discípulos aprendam, porque eles estavam sendo treinados. Ele quer que as pessoas aprendam. A história então segue e uma multidão está com Jesus por 3 dias e elas estão sem comer. E Jesus então tem compaixão dessas pessoas. A Bíblia diz que ele sente novamente dentro dele, nas suas entranhas. Mas dessa vez ele fala, estou com compaixão. Jesus explica então que algumas delas vieram de muito longe e que alguma coisa precisava ser feita. Mas a resposta dos discípulos no versículo 4 foi: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? O que Jesus esperava ouvir ali dos discípulos? Provavelmente Jesus queria ouvir: verdade, Jesus, não tem pão, mas nós temos uns pãezinhos aqui, podemos multiplicar como o Senhor fez da última vez. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, a resposta foi: quem poderá fazer algo? Impressionante o coração do homem, não é verdade? Jesus então recebe 7 pães, alguns peixinhos, e você sabe o que acontece. Ele coloca todo mundo sentado no chão, ele dá graças a Deus, multiplica aqueles elementos e alimenta 4.000 homens. Novamente, uma multidão de cerca de 8.000 pessoas são alimentadas. Sobraram ainda 7 cestos cheios. Depois disso, Jesus entra no barco, vai para uma outra cidade, para uma outra região, chamada Dalmanuta, que no livro de Mateus é chamada de Magdala, a cidade de Magdalena, e ali se encontram os fariseus, e eles pedem um sinal para Jesus. E Jesus disse: olha, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Por que os fariseus queriam um sinal? Porque eles sabiam que Jesus estava fazendo sinais, e eles queriam ver. Eles ouviam falar dos sinais, e eles queriam que Jesus fizesse os milagres para que eles acreditassem. Eles sabiam que Jesus fazia milagres, mas para que eles viessem acreditar, eles queriam que Jesus fizesse o milagre. E Jesus então diz para aquele grupo de fariseus, ele diz: não vou fazer sinal nenhum, e ele entra no barco e vai embora. Pai, abençoa agora a nossa vida com uma revelação, que você receba em nome de Jesus uma direção nova para a sua vida, um pensamento novo, que esse feriado seja diferente na sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá? Você lembra de Marcos? Vamos pensar na primeira coisa para meditar. Você lembra de Marcos no versículo 1? Naqueles dias, outra vez Jesus reuniu uma grande multidão. Essa é a primeira coisa para nós meditarmos. Jesus estava treinando os seus discípulos e estava fazendo de novo a mesma coisa, porque eles não aprenderam na primeira vez. Muitas vezes nós passamos por situações porque Jesus quer nos treinar para coisas maiores lá na frente. O Senhor não quer te arrebentar. Essa é a diferença entre os crentes que são treinados e os crentes que não são treinados. Os que são treinados, eles ganham força. É como uma academia. Você vai ficando cada vez mais forte conforme você vai fazendo os exercícios, E quando você chega lá na frente, você consegue levantar pesos enormes com facilidade. Enquanto que os que não são treinados, às vezes é do teu tamanho, tem a mesma postura que você, quando eles fazem os exercícios, eles não conseguem e ficam com dor. Quantas vezes então acontecem coisas nas nossas vidas que nós precisamos aprender logo, porque o Senhor quer nos preparar para coisas maiores? Você já tem músculos espirituais? Então haja com a força do Senhor. Tem uma frase que eu costumo falar com Deus nos meus diálogos, quando eu falo com o Pai. Quando eu passo por uma luta, eu costumo dizer para o Pai assim: Pai, me ensina, por favor, o que eu tenho que aprender logo, para que eu não tenha que passar por isso novamente. E se eu tiver que passar, que eu possa passar bem, que eu já tenha aprendido. Então Deus nos faz passar por coisas para nos treinar. A segunda coisa que eu quero que você medite é qual a resposta que Jesus esperava dos seus discípulos diante da situação da multiplicação dos peixes. Situações em que as pessoas, ou até mesmo nós mesmos, passamos por dificuldades. O que Jesus espera? Jesus disse assim: eu tenho compaixão desta gente,
porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. O que Jesus espera? O que Jesus espera ouvir da nossa parte quando nós vemos pessoas passando por lutas ou quando nós estamos debaixo de uma luta? Depois de ele já ter multiplicado pães anteriormente, lá atrás, o que ele espera que a gente faça? É óbvio, Jesus espera que a gente diga, né? Eu estou aqui, Senhor, eu posso fazer isso. E não a resposta que os discípulos deram: de onde poderá alguém fartar-nos de pão, dar pão para eles? Os discípulos, além de não ajudarem as pessoas, né? Eles ainda mostraram a desconfiança de que Deus não faria aquilo novamente. De onde poderá alguém fartá-los? Eu queria saber por que nós temos a dúvida do amor de Deus em querer ajudar as pessoas. Deus quer ajudar as pessoas. Por que não acreditar nisso? A resposta é simples, não é verdade? Ele queria ouvir dos discípulos: olha, nós já vimos o Senhor fazer isso uma vez e nós vamos operar um milagre que o Senhor operou. Hoje nós podemos fazer o sinal que o Senhor fez. Nós podemos fazer o que o Senhor fez porque nós vimos o que o Senhor fez. Nós temos aqui alguns peixinhos, nós temos aqui alguns pãezinhos, nós vamos fazer um milagre. Sabe? Pense um pouquinho, o que Deus tem esperado de você, o que Deus tem esperado de mim, das minhas atitudes quando eu vejo as dificuldades. Mas tem uma terceira coisa para a gente meditar, para nós encerrarmos. Quando Jesus chega em Magdala, ele encontra um grupo de fariseus pedindo um sinal. E Jesus vai até aquele lugar para salvar as pessoas. Ele vai até lá para salvar, para se encontrar com ela, para levar a palavra. E as pessoas então, quando veem Jesus, elas começam a questionar. E elas começam a dizer: olha, eu tenho ouvido os teus milagres, só que eu quero ver. É verdade que você fez e está fazendo? O que Deus fez? Será que Ele pode fazer novamente? Aprenda isso. Jesus pode chegar em qualquer lugar. Ele sai de um lugar, ele chega em qualquer lugar, na casa de qualquer um. A questão é se Ele pode operar um milagre que Ele quer operar. A questão é se Ele vai encontrar o ambiente que Ele quer encontrar. Deus me deu uma frase: se você não acredita no que foi feito, você acreditará no que poderá ser feito? Pense nisso. Se você não acredita no que foi feito, será que você acreditará no que poderá ser feito? Aqueles fariseus, eles queriam um sinal. Ouviam falar de Jesus, mas eles queriam um sinal. E Jesus disse: eu não vou dar sinal nenhum. Será que nosso coração muitas vezes não se comporta assim? Sabemos o que Deus faz e fala e os milagres que Ele fez na Bíblia, mas quando nós chegamos diante de uma situação, nós queremos um sinal para saber se é isso mesmo que tem que ser feito, se Ele é poderoso, se Ele pode fazer. Será que Ele vai fazer mesmo? Eu tenho que acreditar. Se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Se Ele multiplicou uma vez, Ele vai multiplicar mais vezes. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe neste feriado. Que seu coração cresça em fé e esperança. Que você possa entender que quando as coisas acontecem mais de uma vez, é um treinamento. Amém? Que quando Ele te vê, quando você passa por uma dificuldade, Ele quer você respondendo como Ele, com uma resposta de fé, de bondade. Eu vou fazer o que Deus sempre fez. E por último, não espere, não acredite no milagre só se você vê. Acredite antes dele ser feito. Deus te abençoe. Graça e paz.